Lucas capítulo 22, do verso 7 ao versículo 20, nós faremos a leitura um pouco extensa, então, por favor, todos acompanhem a leitura na sua Bíblia. Quem está com sua Bíblia de papel, diga amém. Amém. Glória a Deus por isso. Faremos a leitura, irmãos, embora são alguns versículos, nós faremos a leitura de forma consciente agora, diante do Senhor. Amém? Eu queria convidar os irmãos, só essa manhã, em reverência à palavra de Deus, a ficar de pé, e nós faremos a leitura do texto sobre os nossos pés. E nós nos levantamos agora para fazer essa leitura do texto bíblico, porque esse é o único momento que o Espírito Santo fala aos nossos corações por intermédio da sua palavra, sem nenhuma interrupção. Em algum momento eu posso ser seduzido, diante da exposição bíblica, a falar aquilo que não está de forma fiel às Escrituras, mas esse é o único momento onde Deus fala. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos lendo as Escrituras, é o único momento que Deus fala aos nossos corações de maneira fiel. Versículo 7. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa. E os discípulos perguntaram: onde queres que a preparemos? E Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água, ou um cântaro de água. Sigam-no até a casa onde ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde será o salão no qual nós poderemos comer a Páscoa com os discípulos? E ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Então eles saíram, encontraram tudo quanto o Senhor Jesus lhe havia dito. Então, Pedro e João prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos, assentados à mesa, Jesus lhe disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu digo que não comerei dessa ceia novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e compartilhem um com os outros. Pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, Jesus deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado em favor de vocês. Queridos, podem sentar no seu lugar. Mantenha as suas Bíblias abertas. Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra. Da sua palavra que é maior do que nós mesmos. Da sua palavra que nos confronta. Da sua palavra que nos consola e nos transforma à imagem do Filho Jesus. E mais uma vez, no culto público, nesta manhã, domingo da ressurreição, nós pedimos por espírito de sabedoria e revelação, a fim de que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e nós sejamos convencidos por intermédio da sua palavra, Senhor, e nos tornemos testemunhas fiéis de Cristo Jesus, por intermédio da pregação do Evangelho. Queridos, nós vamos falar essa manhã com base no texto que nós acabamos de ler, é o texto onde nós iremos meditar. E o título da mensagem onde nós vamos meditar essa manhã é a vitória sobre a morte.
Ao longo dos anos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no calendário cristão, tem comemorado essa data. Páscoa é uma data extremamente especial e ela faz parte da construção da nossa fé cristã. A nossa fé cristã, ela está fundamentada em Cristo, em si mesmo, na pessoa de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, ele fez essa afirmação. Mas o calendário cristão, a maneira que nós celebramos o calendário cristão, nós somos ensinados de forma pedagógica de como Deus, por intermédio de Cristo Jesus, ele redimiu toda a humanidade. Então, por isso que nós cristãos não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia, mas a Páscoa, na comemoração da Páscoa de Jesus com os seus apóstolos, que é o texto que nós acabamos de ler, enquanto Jesus celebrava a Páscoa com os seus apóstolos, ele instituiu a ceia. E por que nós precisamos compreender essa realidade? É que o capitalismo nos ensinou que a Páscoa tem a ver com coelho e chocolate. E infelizmente nós entregamos à sociedade aquilo que nos pertence. A celebração de algumas festas que nos ensina com rigor, por intermédio da instrumentalidade da palavra de Deus, a quem nós amamos e a quem nós servimos, e o que esse Deus, ele fez por nós, por intermédio de Cristo Jesus. Dito isso, em Êxodo capítulo 12, nós encontramos as palavras de Moisés, aquele que o Senhor levantou para libertar o seu povo no Egito. Existe uma timeline do povo de Deus, que começa no povo judeu, que começa nos israelitas, que começa na nação de Israel, a nação de Deus até chegar a nós, os gentios. Existe toda uma linha do tempo da igreja primitiva até a igreja desse século. E os nossos irmãos no passado, eles foram instruídos por Moisés, a partir de uma instrução divina, de que eles deveriam celebrar a Páscoa todos os anos da sua vida. E a comemoração da Páscoa para os judeus tem a ver com um único sentimento, tem a ver com um único propósito. Eles constantemente relembrarem daquilo que Cristo fez por nós. O povo judeu, no contexto de Êxodo capítulo 12, eles foram subjugados pelo Império Egípcio. Na morte de José do Egito, o governador que foi levantado por Deus para amar e de uma certa forma pastorear o povo judeu no Egito, ele morre. José, como um judeu de raiz, mas governador do Egito, ele morre. E nós encontramos um contexto diante dessa realidade, embora nós não faremos a exposição de todo o contexto de Êxodo capítulo 12, mas o contexto da morte de José antecede uma grande fome em todo o mundo. Assim como nós enfrentamos a pandemia de forma universal e mundial, no primeiro século, o povo de todas as nações, eles enfrentaram fome, escassez, e Deus levantou José, governador do Egito, para administrar riquezas, a fim de que todas as nações não fossem submetidas rigorosamente a essa fome. Então nós encontramos o reencontro do pai de José, juntamente com seus irmãos, com José, no Egito. Mas na morte de José se levanta o segundo faraó. E o segundo faraó, ao perceber que o povo judeu que vivia no Egito, eles cresciam demasiadamente, e toda a matéria de serviço do Egito estava restritamente dedicada aos judeus no Egito. Então veja, todo o trabalho de construção civil, todo o trabalho de plantação, os judeus eram responsáveis. E com a morte do primeiro faraó, o segundo faraó, ele percebe que os judeus se multiplicavam.
e ele decide se aproveitar da multiplicação dos judeus para exilar os judeus no Egito. E por isso, os judeus que viviam no Egito, eles perderam a sua liberdade e passou a viver no cativeiro egípcio, sem ter a autonomia de retornar às suas cidades de origem, justamente para viver com as suas famílias. E com isso, irmãos, Deus levanta Moisés no auge dos 80 anos, envia Moisés para o Egito, e Moisés se torna o grande libertador do povo de Deus. O que nós precisamos compreender é que José, ele é o tipo de Cristo Jesus. Moisés foi levantado como o libertador do povo de Deus, nos ensinando que, anos à frente, Cristo seria levantado como o nosso Salvador. Aquele que nos libertaria de nós mesmos, dos nossos pecados e da condenação eterna. E todos nós sabemos das 10 pragas que foram lançadas no Egito. E a última praga que Deus lançou sobre o Egito, pela dureza do coração de Faraó, em permitir com que o povo de Deus saíssem do império egípcio e retornassem para Jerusalém, o Senhor decidiu matar todos os primogênitos, dentre eles homens e até mesmo os animais. Então, em Êxodo capítulo 12, nós encontramos a ordem de Deus para o povo de Deus, por intermédio de Moisés, dos passos que eles deveriam dar rumo à terra prometida. E lá nós encontramos, irmãos, algumas ordens que o Senhor Deus deu por intermédio de Moisés. E a primeira ordem foi que cada família se reunisse dentro das suas casas, separasse para si um cordeiro macho. O texto faz questão de afirmar que deveria ser um cordeiro macho, sem nenhum tipo de mancha, um cordeiro que não fosse manco. E esse tipo de cordeiro sem mancha, perfeito, ele revela, ele nos ensina a respeito de Cristo, aquele que João Batista disse: esse é o cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Dentro dessa realidade, eles deveriam assar o cordeiro, sentar-se à mesa, após ter cingido os seus lombos. Isso quer dizer que Deus disse a Moisés, para o povo: quando vocês estiverem à mesa para comer o cordeiro, partir o pão sem fermento, o pão asmos, e comer ervas amargas, cinjam os seus lombos, ou seja, arrumem as suas coisas, coloquem a mochila nas costas, peguem o cajado, porque vocês comerão e apressadamente vocês sairão desse cativeiro, porque o dia da libertação de vocês chegaram. E com isso, irmãos, Deus ordena a Moisés também que o sangue do cordeiro que fosse imolado por família, na sua individualidade, cada chefe de família, ele deveria, com o sangue do cordeiro perfeito, ungir, pintar umbrais da porta da casa. Porque sendo assim, a casa onde estivesse o sangue do cordeiro, marcando umbrais da porta, o espírito da morte não passaria sobre aquela casa. Aí nós encontramos o significado da expressão Páscoa. A palavra Páscoa significa passagem, que vem do hebraico pessá, passagem de uma realidade para outra. Por que a expressão significa passagem? Porque o espírito da morte, quando passasse sobre o Egito, a casa que estivesse com o sangue do cordeiro, no umbrais da porta, o espírito da morte passaria por cima dessa casa, fazendo com que o filho primogênito, o filho mais velho dessa casa, bem como o primogênito dos animais dessa família, não morresse. Dito isso, irmãos, o espírito da morte não teve a capacidade de matar os primogênitos nos quais os pais ungiram umbrais das portas.
É por isso que a celebração da ceia na mesa tem a ver com a comemoração de uma libertação. Por isso a Páscoa, ela não é representada no coelho. A Páscoa, ela não é representada no chocolate. Chocolate e coelho não tem significado algum, é efêmero. O significado da Páscoa é o Cordeiro de Deus, que nos livrou da morte e da condenação eterna, nos dando vida em Cristo Jesus. E por isso, como resultado da gratidão, do louvor por ter sido liberto do espírito da morte, todo judeu, eles deveriam celebrar a Páscoa. E aí a ordem de Deus para Moisés foi que essa ordem de sentar à mesa e celebrar a Páscoa em família na cidade de Jerusalém deveria ser um estatuto perpétuo. Ou seja, todos os anos, ao longo da era da igreja cristã, irmãos judeus, até o dia de hoje, nessa data, mais precisamente na quinta-feira, eles sentam-se à mesa e celebram a Páscoa. E todas as vezes que eles tomam os 4 cálices, eu não quero falar sobre esses 4 cálices porque demandaria um tempo para nós compreendermos, mas todos eles diante da mesa, eles tomavam 4 cálices. E todos esses cálices tinham um significado de santificação, de juízo, de libertação e de celebração de uma escravidão. E o Senhor disse para Moisés: vocês vão celebrar todos os anos. Por quê? Porque o povo tem memória curta. Em si mesmo, irmãos, em algum momento da nossa espiritualidade, nós atribuímos aquilo que nós estamos nos tornando a nós mesmos e não pelos méritos de Cristo. E muitas vezes a nossa espiritualidade está centrada em nós mesmos e não naquilo que Cristo fez. E é por isso que desde o início o Senhor Deus disse para Moisés: todos os anos vocês devem comer a Páscoa. E quando vocês estiverem à mesa comendo o cordeiro e comendo as ervas amargas que simbolizavam o tempo de escravidão no Egito e bebendo o cálice, vocês lembrarão daquilo que eu fiz por vocês. Por isso, o espírito da morte não teve poder e não tem poder sobre nós. Irmãos, existe uma cronologia desde o Antigo Testamento até a Nova Era. É por isso que a nossa compreensão a respeito do Evangelho, e é um assunto extremamente saturado no púlpito dessa igreja, começa em Cristo. Mas nós temos a sombra daquilo que Cristo fez no Novo Testamento, à luz do Antigo Testamento. Sabe o que isso quer dizer? Que a morte de Cristo Jesus não foi um acidente e a sua ressurreição não foi uma surpresa. A morte e ressurreição de Cristo Jesus já estava escrito no anais da história. E os profetas e os patriarcas e alguns homens de Deus que foram levantados para pastorear o povo de Deus, é o tipo de Cristo Jesus, aquele que o apóstolo Pedro diz que é o bispo das nossas almas e o pastor de nós mesmos. Com isso, queridos, o texto que nós lemos, capítulo 22, versículo 7, Jesus está à mesa com os 12 apóstolos na cidade de Jerusalém, justamente para celebrar e participar desse ritual da Páscoa. Veja, nós temos algumas características nas Escrituras, de que durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus, certamente ele não celebrou a Páscoa. Jesus, como um bom judeu da raiz de Davi, ele celebrou a Páscoa todos os anos da sua vida, juntamente com seu pai e a sua mãe Maria. Mas no início do seu ministério, nós não temos relatos nos evangelhos de que Cristo sentou à mesa para comemorar a Páscoa. Porque a primeira Páscoa, no primeiro ano do ministério de Jesus, ele multiplicou pães e peixes.
Na segunda Páscoa do ministério de Jesus, é quando ele entra no templo de Jerusalém. E ele expulsa os cambistas para purificar o templo santo do Senhor, que era um símbolo de Cristo na terra no Antigo Testamento. Mas no capítulo 22, de acordo com São Lucas, essa ceia, essa Páscoa, essa celebração, Jesus decidiu comer com seus discípulos. Então nós temos agora uma realidade, um cenário no capítulo 22 de Lucas, que é o mesmo cenário de Êxodo capítulo 12. Jesus está à mesa com os discípulos, comendo ervas amargas, comendo pão sem fermento e bebendo vinho. E à medida que Jesus fazia isso com os seus discípulos, o texto que antecede a experiência do partir do pão, Jesus ele faz duas afirmações no capítulo 22, de que nele havia um desejo profundo de comer a Páscoa. Queridos, isso é de um ensino extremamente rigoroso e caríssimo para nós. Porque em detrimento da celebração da Páscoa, do pão sem fermento, do cordeiro assado e das ervas amargas, Cristo, pela primeira vez, ele institui a ceia. Eu abro um parêntese para dizer que existe alguns marcadores de identidade que distinguem os judeus dos gentios, os cristãos gentios. Judeu, por exemplo, celebra a Páscoa. Nós cristãos celebramos a ceia. Judeu celebra leis dietéticas. Judeu circuncida. Judeu guarda o sábado. Mas Cristo ele deixa apenas duas ordenanças como marcadores de identidade da sua igreja: ceia do Senhor e batismo. Então, exatamente na quinta-feira, os judeus ao redor do mundo, desde os judeus em Jerusalém e desde os judeus que estão espalhados pelo mundo, eles sentaram à mesa para celebrar a Páscoa. Nós não celebramos a Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Nós celebramos a ordenança da ceia e do batismo. Por que Jesus ele deseja comer a Páscoa com os seus discípulos e institui a ceia e faz a afirmação que ele desejou no íntimo do seu ser ter aquela experiência com os seus discípulos, nos ensinando algo? Nós não podemos participar da mesa do Senhor com indiferença. Para os judeus, irmãos, a Páscoa não é simplesmente um ritual religioso. Porque todas as vezes que eles comem as ervas amargas, eles se lembram que eles sofreram no seu corpo escravidão com requinte de crueldade. E por que nós celebramos a mesa do Senhor de forma extremamente religiosa? Sem nenhum tipo de temor. Sem nenhum tipo de submissão a essa realidade. E por vezes nós celebramos a mesa do Senhor no partir do pão e no beber do cálice como um ritual onde nós o fazemos vez após vez. E isso não traz nenhum significado à nossa fé. Porque quando Cristo ele institui a ceia, ele estava dizendo para os seus apóstolos: agora vocês continuam celebrando a Páscoa porque vocês são judeus, mas eu estou inaugurando uma nova experiência que começarão em vocês e tocarão os gentios. E aí o texto diz que ele partiu o pão e, tendo dado graças, ele deu aos seus discípulos. Agora, o que é interessante, irmãos? O texto não diz, mas quando Jesus ele parte o pão para instituir a ceia, foi um assombro para os apóstolos, porque é a primeira vez que os apóstolos participam da ceia do Senhor. Então eles estavam acostumados a comer o pão sem fermento, a comer as ervas amargas,
e o cordeiro assado. E de repente Jesus, ele parte o pão. É por isso que o texto diz que depois de haver ceado, ele partiu o pão. Parece que o texto está traduzindo duas ceias, mas a verdade é que a primeira ceia é a Páscoa. Quando Jesus parte o pão, certamente houve um olhar de curiosidade dos apóstolos uns para com os outros, por exemplo, o que ele está fazendo? E Jesus olha para eles e diz: este é o meu corpo que será partido por vós. Esse é o meu corpo, como disse o profeta Isaías. O meu corpo será entregue na mão de Roma. E eles irão triturar o meu corpo. Não mais na antiga aliança, como um cordeiro que era apresentado nas famílias como imputação de pecados na celebração da ceia. Não mais o cordeiro que era imolado no templo de Jerusalém todos os anos. Na celebração do Yom Kippur, o dia do perdão, onde o sacerdote imolava o cordeiro e colocava suas mãos diante do cordeiro, imputando o pecado de toda a humanidade naquele cordeiro. Agora na nova aliança, quando Cristo ele parte o pão diante dos apóstolos, ele está dizendo: vocês não precisarão mais da cerimônia em Jerusalém, de um cordeiro sendo imolado, porque eu mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual, serei entregue por vocês. Agora veja, irmãos, existe uma cronologia que antecede o sofrimento de Jesus. E essa semana inteira, desde quando iniciou, nós estamos com um grupo de irmãos sendo edificados por essa realidade. Porque a semana da crucifixão começa no domingo passado. Exatamente no domingo passado, no domingo anterior. Foi o domingo que Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, montado em um jumento. E os judeus, com os ramos, o aclamavam dizendo: este é o Filho de Deus, esse é o nosso Messias, o Deus encarnado em cima de um jumento. Entrando em uma cidade onde, de acordo com uma tradição, os judeus aguardavam o Messias, os judeus aguardavam o libertador, como em todas as eras da igreja do Antigo Testamento. E de repente, irmãos, exatamente no domingo passado, Jesus ele entra na cidade de Jerusalém. E o povo clamava: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Na terça-feira, na segunda-feira, Jesus ele entra no templo e purifica o templo. Na mesma segunda-feira, Jesus ele vai até uma figueira em busca de figo. E por não encontrar figo, Jesus amaldiçoa a figueira. E no dia seguinte que os discípulos passam por aquela figueira estava completamente seca. Na terça-feira, Jesus está diante dos fariseus e saduceus, ensinando-os por intermédio de parábolas e confrontando. Na quarta-feira, havia um silêncio na cidade de Jerusalém, porque o Sinédrio, juntamente com o apóstolo de Jesus, Judas Iscariotes, conspiravam para prender o nosso Senhor. Na quinta-feira, Jesus está à mesa com os seus discípulos, celebrando a Páscoa. E junto à sua mesa estava o traidor que na noite anterior, junto com o Sinédrio, conspirava para matar Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e disse: um de vocês, aquele que pôr a mão no prato comigo, há de me trair. Depois de Jesus celebrar a ceia e anunciar que seria traído por um dos apóstolos,
Na quinta-feira, irmãos, depois que eles cantavam ao Senhor, depois que eles cantaram hinos ao Senhor, depois de tomar o quarto cálice e de instituir a ceia, Jesus vai para o Getsemane. E veja, irmãos, em todo momento os apóstolos, eles não percebiam os sinais que Jesus estava dando a respeito do seu sofrimento. Ainda na mesa Jesus diz: eu desejei comer essa Páscoa, essa ceia com vocês na noite do meu sofrimento. Quando Jesus sai dali e vai para o Getsemane para orar com os discípulos, eles dormem. E a pergunta de Jesus para os seus discípulos foi: vocês não conseguem velar, orar comigo, nem pelo menos uma hora? Até que ainda no Getsemane, irmãos, Jesus é submetido a uma tortura extremamente psicológica e emocional, a ponto de as Escrituras afirmarem que do corpo de Jesus, ao invés de suor, saía sangue. E ele olhou para o céu e disse: Senhor, se possível, afasta-se de mim, aparte-se de mim esse cálice do sofrimento. Esse cálice do sofrimento, irmãos, que pesava sobre Jesus, era a ira de Deus, não eram os seus pecados. Não eram os nossos pecados, que pesava sobre os ombros de Jesus. Era a ira de Deus. A ira que nos mataria, Jesus sentiu nas emoções, irmãos. Jesus sentiu no corpo físico. Jesus sentiu no seu psique, no jardim do Getsemane. Na sexta-feira pela manhã, Jesus estava diante do Sinédrio, de Pôncio Pilatos, sendo julgado. Não encontrado nele nenhum motivo que traduzisse ou que fosse imputado tamanha acusação, Pôncio Pilatos lava suas mãos dizendo: a decisão da sua morte está com o povo. Eu não faço parte disso. Até que Jesus foi posto diante da mesma multidão que gritava hosana no domingo, na sexta-feira estava dizendo: crucifica-o. A mesma multidão que o viu entrar nas cidades, nos portões de Jerusalém. Irmãos, eu estou falando do Deus encarnado, montado em um jumento. A multidão dizia hosana no domingo. E na sexta-feira, solta Barrabás e crucifica Jesus. Na sexta-feira, após o seu julgamento, Jesus ele sai do sinédrio, ele anda pela via dolorosa com o patíbulo da cruz. O patíbulo da cruz era a madeira horizontal da cruz. O patíbulo que deveria ser carregado por Barrabás. Um homem extremamente imponente, quanto à sua realidade física, diz alguns historiadores. O patíbulo extremamente pesado e grande, irmãos. Jesus, ele carregou do sinédrio pela via dolorosa até chegar no lugar da caveira, o Gólgota. Um lugar que causava grande temor para todos os judeus e estrangeiros. Que quando vinham a Jerusalém, alguns decidiam não passar por aquele lugar. Por uma gigante pedra, uma enorme pedra, que tinha o formato de uma caveira. E lá, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi pendurado. Com seu corpo coberto em chagas. Ele foi pendurado na cruz com pregos que mediam 6 centímetros. Pregos transpassaram as suas mãos, os seus pés, e a posição que Cristo estava diante da cruz, o mataria por asfixia.
porque não havia posição confortável que o fizesse respirar. E durante 3 horas, Jesus ele agonizava diante do terror do Gólgota. A ponto, irmãos, de algumas irmãs, como de costume, ou algumas mulheres, prepararem para Jesus um unguento. Então o vinagre que foi oferecido para Jesus foi uma espécie de paliativo para controlar a sua dor. Mas ainda assim ele rejeitou. Porque nele deveria cair toda a ira de Deus. Num sábado, conhecido como o dia da espera, havia um luto completo na cidade de Jerusalém. Os discípulos temerosos de serem presos por Roma, Pedro certamente em um quarto abandonado, em uma profunda depressão espiritual, porque ele traiu o seu Senhor. Alguns outros apóstolos e irmãs saíram da cidade. Outros estavam presos dentro das suas próprias casas. E havia um silêncio comum em toda a cidade de Jerusalém. Porque agora, Cristo estava no túmulo emprestado pelo senador José de Arimateia. E havia um sentimento, irmãos, de frustração dos apóstolos de Jesus. Porque como pode um homem, que é Deus, ser submetido à cruz do Calvário, que era uma morte por pecado capital? A crucificação começa pelos assírios e foi aperfeiçoada pelos romanos. E todo aquele que era submetido ao madeiro era amaldiçoado. E agora os discípulos de Jesus, eles não entendem os sinais que Cristo havia dado a respeito da sua crucificação. E eles estão agora extremamente frustrados e decepcionados com o seu mestre. Como pode aquele que ressuscitou mortos não conseguir levantar do túmulo? Como pode aquele que deu visão aos cegos e fez coxo andar e não conseguir salvar a si mesmo? E por isso havia um silêncio tremendo na cidade. Mas no domingo, irmãos, ainda bem cedo, algumas mulheres que acompanhavam Jesus, elas chegam diante do túmulo e encontram a pedra removida. Um túmulo para um judeu era um significado de prosperidade. Ainda que pobre, ainda que rico, todo judeu deveria ser sepultado em um túmulo de pedra, como memorial do seu legado. E quando elas chegam num túmulo do seu mestre, a pedra está removida. Ao se aproximar do túmulo de Jesus, ela encontra um varão branco que estava assentado na pedra que foi removida, e olha para elas e diz: não temas. A expressão não temas é o mesmo de não tenha medo, porque elas estavam extremamente apavoradas. O que fizeram com o nosso Senhor? E o anjo diz: aquele que jaz aqui foi levantado dentre os mortos. Ele ressuscitou. A redenção dos nossos pecados está na vida, na morte e na ressurreição do Cristo. Sem a vida do Cristo, sem a sua morte e sem a sua ressurreição, não haveria cristianismo como Cristo em sua centralidade.
sem a morte e ressurreição, não havia remissão de pecados. Haveria a necessidade de um que por todos os anos para os judeus. Mas porque Cristo ressurgiu do túmulo, porque a pedra foi removida pelo Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, houve remissão para os nossos pecados. E o túmulo de Cristo é o berço da igreja. A igreja de Cristo, ela não nasce na pregação do apóstolo Pedro. Ela nasce num túmulo vazio. A vida no nosso espírito, ela nasce no túmulo vazio. A nossa espiritualidade centrada, ela nasce no túmulo vazio. O sentido da nossa existência está no túmulo vazio. Sabe por quê? Porque somente Deus tem a capacidade de ressuscitar Deus. Kennedy Smith, no ano de 1989, ele foi julgado no Alabama, Estados Unidos, por ter estrupado violentamente a mulher de um pastor, a senhora Elizabeth. E como pena do pagamento do seu sofrimento, Kennedy Smith, ele foi penalizado pela pena capital que foi inaugurada nos Estados Unidos, pena de morte, por intermédio de uma bebida química. O primeiro homem no estado do Alabama morto por causa de um pecado, por causa de um crime, com requinte de crueldade. E as pessoas que presenciavam aquela cena, e alguns dizem que foi uma cena de grande horror, enquanto o homem sentado com seus braços presos, diante de pessoas, agonizava, depois que uma seringa tocou o seu corpo. Algumas testemunhas dizem que ele se debatia diante da cadeira. E isso durou 25 minutos, o homem agonizando. Imagine um homem, irmãos, que agonizou na cruz durante 3 horas, e que nele não foi achado nenhum pecado, nenhum crime. Não foi achado em Cristo Jesus crime algum, para que a crucificação fosse lhe imputado como pena capital. Mas por propósito do Pai, Ele mesmo entregou a si mesmo para a remissão dos nossos pecados. E a sua morte e ressurreição traz para nós um sentimento do triunfo do Cordeiro de Deus. Nós estamos aqui hoje, essa manhã, celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, porque a pedra foi removida do túmulo. Nós estamos aqui, esta manhã, celebrando a nossa espiritualidade e comunidade, porque a vida venceu a morte. E como disse John Owen, com a ressuscitação de Cristo, a morte morreu na morte de Cristo. Por causa da morte de Cristo, irmãos, a morte foi vencida. A nossa morte espiritual
A nossa condenação eterna, ela foi vencida na morte de Cristo. A morte de Cristo é a única morte possível de matar a morte. É por isso que para os judeus, a Páscoa significa a saída e a libertação dos egípcios. Mas para nós cristãos, a ceia do Senhor, o pão partido, o sangue derramado, significa vida, e essa vida eterna em Cristo Jesus. Será que você pode ficar de pé no seu lugar?